Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Cultura do Investidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo inflacionário atual, que a gente está passando desde o começo da pandemia, por que está acontecendo isso. Eu vou tentar resumir para vocês um pouco do que está acontecendo, mostrar um site interessante para vocês conseguirem acompanhar a inflação que acontece no mundo, porque a crise inflacionária atual não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. E já aproveitando já no começo do vídeo, pedir para você dar um like, seguir, comentar, principalmente pedir o que você quer ver aqui no canal, o que você quer saber, o que você pode agregar de conteúdo também, se você tiver alguma opinião sobre, que você tenha um conhecimento, ou que você queira falar mesmo, sua opinião, a gente pode debater nos comentários, tudo certinho. Eu vou começar explicando as três principais causas que levam a uma grande crise inflacionária, ou uma crise inflacionária comum. A gente tem causas como sazonalidade, por exemplo, quando plantações de arroz têm uma seca muito grande e não consegue plantar arroz direito, você passa por um momento de sazonalidade, onde o arroz fica mais caro. Isso é um efeito que está acontecendo agora na energia elétrica, por causa da falta de chuvas. Uma outra causa é o câmbio, quando um país como o Brasil, devido a políticas, que esse é assunto para outro vídeo, políticas que a gente toma no dia a dia, pode vir a levar a uma maior desconfiança do investidor estrangeiro, que vai tirar o dinheiro do país e vai causar uma elevação no câmbio, ou seja, o dólar vai ficar mais caro perante o real. E uma outra causa também é a oferta monetária, quando o nosso governo atual joga muito dinheiro na economia e isso faz com que as pessoas consumam mais e quando elas consomem mais a demanda aumenta, só que a oferta muitas vezes não aumenta na mesma proporção. Então os produtos no geral têm um aumento coletivo. E o que aconteceu? Tanto no Brasil, principalmente no Brasil, porque o Brasil tem um fator câmbio, e também sazonal, mas esse sazonal está acontecendo em alguns outros países do mundo. A gente vai ver que esses três fatores estão acontecendo agora, na pandemia, logo após a pandemia, e eu vou explicar para vocês o porquê. Lá em janeiro de 2020, quando começou o surto de Covid na China, a China já começou a fechar as portas, já parou a produção de muitas indústrias, ficou um trimestre fechada, né? Então a China, que fornece a maior parte das mercadorias e aquece o comércio no mundo inteiro, ficou fechada. Então a gente teve uma quebra na oferta dos produtos. E logo em seguida, logo em abril, o Brasil começou a ter em março, né, o Brasil começou a ter os primeiros casos e a gente começou a fechar também. Só que o que aconteceu no Brasil? O governo teve uma oferta monetária muito alta, o auxílio emergencial, que deu dinheiro na mão das pessoas. Não estou entrando no mérito se isso é certo ou errado, se era o momento certo ou não, mas aconteceu e as pessoas começaram a consumir muito. Tanto que todo mundo sabe que o e-commerce no ano passado bombou e muitas pessoas migraram para o e-commerce por causa disso, ou entraram no e-commerce, porque a venda online bombou, porque as pessoas, querendo ou não, tinham um dinheiro que antes elas não tinham. Algumas por necessidade, mas algumas foi só um acréscimo na renda, entendeu? Principalmente aquelas pessoas que tinham a renda informal, continuaram o seu trabalho e com isso mais o acréscimo do auxílio emergencial e acabaram consumindo mais. O que gerou um problema de demanda, porque a demanda foi muito alta. Então, ocorreu a oferta monetária e nesse período. E onde a oferta da China diminuiu e a demanda aqui no mercado interno nosso aumentou. Isso aqui no mercado interno, isso aconteceu no mundo inteiro, essa questão do e-commerce, porque as pessoas também estavam em casa e na internet você acaba consumindo de maneira mais compulsiva. Continuando o ciclo, o Brasil fez isso e com isso o Brasil também abaixou a taxa Selic a patamares de 2%, que somente países desenvolvidos têm essa taxa de porcentagem de taxa de juros.
E o que isso aconteceu? Isso também foi uma forma de aumentar a oferta monetária, porque as pessoas aumenta a facilidade de crédito às pessoas. Então, todo mundo consegue consumir, pegar dinheiro emprestado, muito mais barato, até consumir tanto, por exemplo, para a construção civil, que foi um ramo que bombou muito aqui no Brasil. Muitas pessoas começaram a construir na pandemia, muitas vezes porque estavam com mais tempo, era aquela obra que estava ficando para depois e todo mundo foi para o mercado comprar material de construção, tanto que no final do ano teve um problema de abastecimento. Isso foi um problema de oferta monetária e também de câmbio, porque com a taxa Selic baixa, o investidor estrangeiro ele para de tomar risco no país emergente como o Brasil. E ele vai tomar risco lá fora. Se ele vai tomar risco aqui a 2%, ele vai tomar risco nos Estados Unidos a 2%, que é muito melhor, muito mais seguro, vamos dizer assim. Então, ocorreu o problema da oferta monetária e no câmbio. E agora, também, vindo os efeitos de sazonalidade, que é da energia elétrica, onde estamos com problemas de chuva, voltou a chover agora, recentemente, mas as hidrelétricas ainda não estão totalmente cheias, e isso acaba, quando você diminui a sua produção de energia elétrica pelas hidrelétricas, você liga as termoelétricas, que é através de produção de combustível fóssil. E elas normalmente são mais caras que as hidrelétricas, então a conta de luz do brasileiro sobe, a inflação sobe. É normal isso. E aliado a isso, estamos vivendo um problema de sazonalidade, mas não temporal, não de chuvas ou de recessão, nem nada. Um problema onde o mundo está querendo consumir menos produtos, produtos derivados do petróleo, né? De combustíveis fósseis. O mundo, no geral, está muito preocupado com o ambiente. E isso acaba diminuindo a produção de petróleo. Ou seja, por exemplo, a China, ela está querendo diminuir a sua produção de energia através do carvão, mas aí tem que investir em energias novas, mas enquanto não investe e você faz um desinvestimento nas usinas que já estão estabelecidas, você encarece a energia como um todo. E isso está acontecendo no mundo. A gente, como é um país emergente, uma moeda fraca, a gente acaba sentindo mais. Por isso que também a OPEP, que está diminuindo a extração de petróleo, está em ritmos mais lentos, estão levando o preço do barril do petróleo a $80 o barril, e isso acaba tendo um efeito muito drástico em países como o nosso e também em países como Estados Unidos e Alemanha, que são países também que não tiveram tanto problema do câmbio, mas tiveram uma sazonalidade, que é esse efeito de combustível alto, essas coisas assim, e oferta monetária. 30% do dólar que circula hoje no mundo foi produzido na pandemia. Eles imprimiram dinheiro, né, tomaram dívida para ter dinheiro e jogaram na mão das pessoas. Então, isso causou uma inflação muito alta. E a gente vai dar uma olhadinha aqui num site agora que eu gosto bastante, que ele organiza a inflação pelo mundo inteiro para a gente poder dar uma olhadinha, uma comparada. Países como Estados Unidos e Alemanha estão tendo um problema de inflação alto e são países de primeiro mundo. É natural que a gente também tenha, aliado a problemas políticos, né, instabilidade política altíssima. O que agrega a nossa inflação é o câmbio, que desvaloriza muito. Então a gente tem efeito sazonal de, por exemplo, falta de chuva, tem efeito do câmbio, que a moeda desvaloriza, e tem efeito da oferta monetária, que foi aumento do dinheiro na mão da população no geral, de forma sem aumentar a oferta, né? Aumentando só a demanda sobre os produtos que aqui estavam. Vamos dar uma olhadinha aqui agora no site que eu falei para vocês. Eu coloco aqui taxa de inflação aqui no Google, né? E daí um site que eu gosto... não tá aparecendo. Foi mal, galera.
Taxa de inflação pelo mundo. Aqui. Trading Economics. Taxa de inflação. Vai mostrar a lista de países. Aqui é o mundo inteiro, dividido por continentes. Vamos aqui na América para a gente ver o Brasil. Ó, o Brasil está aqui embaixo. A gente está com uma taxa nos últimos 12 meses de 10,25% de inflação. Estados Unidos com uma taxa de 5,4% de inflação nos últimos 12 meses. É uma taxa muito alta para os Estados Unidos. A população não está acostumada com uma inflação tão alta. A gente já vem de ciclos inflacionários nas últimas décadas há um bom tempo. Então, a gente já entende um pouco como que é, mas a gente não esperava ver isso tão cedo. Logo quando a gente tinha conseguido controlar com o pacote lá que o Temer fez do teto de gastos, o Brasil começou a ser visto como um país melhor. E vamos ver aqui, por exemplo, na Europa. Na Europa, chegando aqui embaixo, a gente tem Itália 2,9%, Reino Unido uma inflação de 3,1%, a Alemanha está aqui mais para baixo com uma inflação de 4,5%, países que já chegaram a ter deflação, ou seja, inflação negativa. As coisas ficam mais baratas, entendeu? E não mais caras. Vários países aqui sofrendo muito. Rússia, um país emergente como a gente, em 8,13%. Vamos ver os outros países que são do BRICS. Vamos dar uma olhadinha na China. A China eu acho difícil porque eles controlam o meio de produção, então eles conseguem controlar a inflação. Aqui, 0,7%. Vamos ver a África do Sul, dá uma olhadinha lá. É que no caso eles também acho que utilizam África do Sul, não, deve estar mais em cima aqui, 5% também. O Brasil se encontra na última colocação do BRICS, né, como sempre, mas aí o Copom, né, que é responsável, aqui um sitezinho interessante para vocês verem também, é o site do Banco Central, que é onde o Copom anuncia a taxa de inflação. E de 45 em 45 dias a taxa Selic é ajustada, a taxa de inflação é um ajuste mensal. Aqui a gente está vendo uma inflação a 10,25% e uma taxa Selic de 7,75%. Eles vão aumentar a taxa Selic para tentar dar uma segurada na inflação. Como eu falei, a taxa Selic ela vai segurar um pouco o problema do câmbio que a gente está tendo, para tentar diminuir o câmbio, o dólar dar uma controlada. Isso vai fazer com que a inflação deu uma arrefecida, mas eu acho que ela só vai começar, eu acho assim, minha opinião, embasada no que eu vejo de informação, notícia todos os dias, eu acho que a inflação vai começar a dar uma arrefecida somente lá para depois da eleição, 2022, final de 2022, início de 2023, e vai depender muito das novas políticas que vão ser abordadas pelos novos governantes. Isso se trocar, né? Eu acredito que vai ter uma troca de poder, eu não acredito que o Bolsonaro vai conseguir se reeleger. Eu não queria que fosse o Lula, assim, por opinião própria. Eu acredito que ele não é o melhor presidente para assumir. É outro populista, assim como o Bolsonaro. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o país vai ficar dividido entre os dois novamente. E torcer aí para tudo dar certo e a gente começar a caminhar novamente e não ficar andando para trás. Desculpa o barulho aí, começou a chover forte aqui, mas é o único horário que eu tenho para gravar. E se inscreve aí, deixa o like, se gostou do vídeo, comenta, me fala o que vocês querem ver e muito obrigado.